Impacto e importância da Covid-19 nos Estados Unidos da América. A resposta do governo federal estadunidense contra a Covid-19 começou em janeiro de 2020, com o primeiro caso relatado. Apesar dos crescentes números de casos e mortes, o ex-presidente Donald Trump não apresentava preocupação com a pandemia. Em março, foram disponibilizados 2 trilhões de dólares em auxílio emergencial para a população. Em abril, houve o primeiro pico com mais de 800 mil casos e 50 mil mortes. Então, o CDC aconselhou o uso de máscaras em público, mas Trump declarou que não usaria. Em maio, houve queda nos novos casos e iniciou-se projetos para o tratamento e produção de vacinas. Começaram então a suspender as restrições da quarentena e o país foi retirado da OMS. Em julho, houve um novo pico de casos, com mais de 1.900.000 e 25 mil mortes. Trump fez um pronunciamento dizendo que é patriótico usar máscara. Em outubro, o número de casos aumentou em todo o país, chegando a cerca de 7,5 milhões, sendo esse o maior número de infecções confirmadas no mundo. Os fatores que contribuíram para isso podem ter sido o retorno às aulas e a mudança de estações, sendo que as baixas temperaturas poderiam levar as pessoas a ambientes internos com ventilação reduzida, aumentando o risco de propagação do vírus. E o mês terminou com cerca de 5.800 casos por milhão e 72 mortes por milhão. Em novembro, ocorreu um novo aumento no número de casos, representando a segunda onda da Covid no país, levando os estados a tomarem novas medidas. No dia 15, tanto Michigan quanto Washington teve o dobro de casos nas últimas semanas. A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, disse que o estado estava à beira do precipício e poderia em breve chegar a 1.000 mortes por semana, a menos que uma ação efetiva fosse tomada. Nesse estado, ocorreu a suspensão do ensino presencial e das refeições em espaços fechados, além do fechamento de locais de entretenimento por 3 semanas. Nos estados de Iowa, Ohio, West Virginia, Utah e Dakota do Norte, o uso de máscaras passou a ser obrigatório. Califórnia, Oregon e Washington emitiram um alerta desencorajando viagens não essenciais e solicitando que as pessoas ficassem em quarentena após viajar. Nova York ordenou que bares e restaurantes com bebidas alcoólicas fechassem às 22 horas e limitou as reuniões a 10 participantes. Porém, manteve as escolas públicas abertas, apesar de ter indicado que elas poderiam fechar novamente. E novembro terminou com um pouco mais de 13 mil casos por milhão e 119 mortes por milhão. Em dezembro, os especialistas temiam que começassem a ser notados efeitos dos deslocamentos e reuniões familiares do feriado de Ação de Graças. Além disso, se aproximavam as celebrações do Natal e Ano Novo, com mais reuniões familiares e viagens. O Centro de Controle de Doenças, CDC, pediu no dia 4 que os cidadãos evitassem viagens natalinas e, pela primeira vez, recomendou a utilização de máscaras em espaços fechados que não fossem a própria residência. Segundo eles, o país entrou em uma fase de alto nível de transmissão, à medida que as baixas temperaturas e a temporada de férias levaram as pessoas a espaços fechados. Sendo assim, o uso constante e correto de máscaras era a chave para controlar o vírus, sendo que os últimos estudos indicaram que quase 50% dos contágios vinham de pessoas assintomáticas. No dia 14, o país iniciou as vacinações, administrando as vacinas da Pfizer-BioNTech. A distribuição das vacinas ficou a cargo do governo federal, e cada estado implementou seus próprios programas de vacinação, sendo que a primeira fase foi semelhante na maioria deles, priorizando os profissionais de saúde, idosos e trabalhadores da linha de frente. Nesse primeiro mês de vacinação, mais de 5 milhões de pessoas receberam a primeira dose e cerca de 22 mil receberam a segunda, sendo respectivamente 1,62% e 0,01% da população. E o mês terminou com cerca de 19 mil casos por milhão e 238 mortes por milhão. Em janeiro de 2021, encerrou-se o governo de Donald Trump e iniciou-se o de Joe Biden nos Estados Unidos. No dia 21, Biden anunciou seu plano de contenção da Covid-19, que consistia em: pessoas que viajassem ao país deveriam apresentar um teste negativo e fazer quarentena durante a chegada. O uso de máscaras passaria a ser obrigatório em locais públicos federais e em meios de transporte. A Agência Federal de Administração de Emergências iria traçar diretrizes para a reabertura das unidades de ensino. Uma meta de 100 milhões de pessoas imunizadas em 100 dias. E assim como no governo Trump, as agências governamentais poderiam utilizar o ato de defesa da produção, dispositivo de guerra, que retira barreiras para que o governo requisite suprimentos de fábricas privadas.
Nesse mês, a vacinação alcançou 8,59% de vacinados com a primeira dose e 2,10% com a segunda dose. Em janeiro, encerrou-se com mais 18.349 casos por milhão de habitantes e mais 292 mortes por milhão. No dia 22 de fevereiro, os Estados Unidos ultrapassaram 500 mil mortes pela Covid-19. Nesse mês, a vacinação alcançou as marcas de 16,32% de vacinados com a primeira dose e 8,51% com a segunda dose. O número de novos casos foi de 6.918 por milhão de habitantes e o de novas mortes de 191 por milhão. No dia 2 de março, o governador do estado do Texas, Greg Abbott, anunciou que estava retirando a determinação do uso de máscara de proteção contra a Covid-19 e que os negócios de qualquer ramo poderiam abrir 100% a partir do dia 10 de março. No mesmo dia, o governador do Mississippi, Tate Reeves, também anunciou as mesmas medidas em seu estado e tuitou: "Nossas hospitalizações e o número de casos despencaram e a vacina está sendo rapidamente distribuída. Está na hora." Tais medidas foram tomadas em meio à queda nacional nos casos de Covid-19. No entanto, após os anúncios, o presidente norte-americano lamentou as medidas adotadas pelo Texas e pelo Mississippi, dizendo que a justificativa da aceleração na campanha de vacinação em massa era um grande equívoco e que espera que todos já tenham percebido que essas máscaras fazem a diferença. Rochelle Walensky, diretora do CDC, disse que aquele não era o momento de suspender todas as restrições. No final do mês, 30,44% da população havia sido vacinada com a primeira dose e 18,16% com a segunda. O número de novos casos foi de 5.337 e o de novas mortes de 99, ambos por milhão de habitantes. Na segunda semana de abril, uma notícia publicada na CNN Brasil dizia que, segundo a doutora Rochelle Walensky, diretora do CDC, os casos de Covid-19 tinham sofrido um aumento, assim como as consultas no pronto-socorro. Ela também relatou um aumento de casos em jovens adultos, sendo que a maioria não era vacinada. A notícia também afirmou que já tinham sido relatados casos da B117, atualmente conhecida como variante alfa, em todos os 50 estados. Na semana seguinte, a revista National Geographic publicou uma notícia relatando um surto crescente no condado de Carver, Minnesota, ligado a atividades em escolas e clubes esportivos relacionados com o nova cepa. Ao realizar um levantamento sobre esses casos, pesquisadores do Departamento de Saúde de Minnesota constataram que 25% dos casos envolviam a cepa alfa. Nesse mês, 41,68% da população tomaram a primeira dose da vacina e 30,82% estavam totalmente imunizados. O mês fechou com 5.622 novos casos por milhão de habitantes e 61 mortes por milhão. No início do mês de maio, o presidente Biden anunciou uma proposta de reformulação de sua estratégia de vacinação para contornar a redução da taxa de vacinação e tentar manter a promessa de reabertura do país em 4 de julho. Ele optou por trocar os locais de vacinação em massa por locais de configuração local, como consultórios médicos, farmácias e clínicas móveis, especialmente nas áreas rurais. Anunciou também um novo site federal e número de telefone que ajudariam as pessoas a encontrarem os locais de vacinação mais próximos a elas. Na segunda semana de maio, o governo federal deu o último passo para tornar a vacina da Pfizer-BioNTech disponível para adolescentes. Nessa mesma semana, as autoridades federais de saúde informaram que os americanos que estavam totalmente vacinados contra o coronavírus poderiam parar de usar máscaras ou manter o distanciamento social na maioria dos ambientes internos e externos, oferecendo um incentivo para muitos milhões que ainda estavam resistindo à vacinação. Entretanto, essas pessoas ainda deveriam cobrir o rosto e manter a distância física ao irem em hospitais, lares de idosos e quando viajassem em meios de transporte públicos. Até o mês de maio, os Estados Unidos conseguiram vacinar 47,46% da sua população com a primeira dose e 39,32% já estão totalmente vacinados. O mês de maio terminou com 2.626 novos casos por milhão e 45 novas mortes por milhão. Desde o início da pandemia até o mês de maio foram totalizados 99.561 casos por milhão e 1.735 mortes por milhão. A Califórnia está localizada no oeste do país e é o estado mais populoso, com mais de 39 milhões de habitantes, espalhados em cerca de 423.970 km², equivalente a cerca de 93 pessoas por quilômetro quadrado. O estado teve sua primeira onda entre junho e agosto de 2020, com pico em julho, chegando a 6.804 casos por milhão de habitantes e 98 mortes por milhão. Mas após isso, as medidas de segurança adotadas pelo governo fizeram esses números diminuírem. No entanto, entre novembro de 2020 e março de 2021, ocorreu a segunda onda da Covid-19, com pico em dezembro.
Califórnia teve um gráfico de casos com crescimento muito mais rápido, com uma curva brusca atingindo 29.255 casos por milhão de habitantes e 455 mortes por milhão. Assim como no país todo, a segunda onda na Califórnia foi consequência da mudança de estação e poderia ser agravada pelas festas de fim de ano. Ciente disso, no dia 2 de dezembro, o governador do estado anunciou que fecharia todos os negócios e serviços não essenciais por 3 semanas, em áreas onde houvesse uma especial pressão sobre os hospitais. Com isso, do mesmo modo que o pico, a queda no número de casos foi muito acentuada, respondendo às medidas tomadas pelo governo do estado e à taxa de vacinação, funcionando assim para desafogar o sistema. Então, em março de 2021, o estado diminuiu seus casos para 1.929 por milhão de habitantes e 58 mortes por milhão. A vacinação, que se iniciou em dezembro de 2020, no final de abril de 2021, alcançou mais de 13 milhões, contabilizando 34% da população do estado já totalmente vacinada. Ainda no mês de abril, o governador do estado anunciou a promessa de reabrir a economia em junho, dias antes do verão no país, mas isso com a condição do contínuo uso de máscaras. O mês de maio se encerra com 820 casos por milhão de habitantes e 9 mortes por milhão, valores que não se apresentavam tão baixos desde o começo da pandemia em março de 2020, e com isso, o governo do estado ainda mantém a promessa de reabertura em junho. O Texas está localizado no sul do país, com aproximadamente 29 milhões de habitantes, distribuídos em cerca de 695.662 km², equivalente a cerca de 41 pessoas por quilômetros quadrados. A primeira onda no estado ocorreu entre junho e agosto de 2020, com pico em julho, chegando a 8.999 casos por milhões de habitantes e 230 mortos por milhões. Já a segunda onda, que foi a mais acentuada, ocorreu entre novembro de 2020 e março de 2021, com pico em janeiro chegando a 20.843 casos por milhões de habitantes e 337 mortos por milhões. E durante a segunda onda, o estado do Texas optou por medidas contrárias ao recomendado pelo CDC, segundo o diretor do condado de Dallas, vários fatores estariam reduzindo o número de casos em março e abril. Dentre esses fatores, pode-se citar a mudança do clima, uma vez que, com a chegada da primavera, os americanos reduziram a permanência em lugares fechados e com pouca ventilação, a ausência de feriados comemorativos, que favorecem o número alto de aglomerações, e o aumento dos vacinados no estado, que no final do mês de maio já apresentava mais de 10 milhões e 200 mil, equivalente a 35% da população já totalmente vacinada. E o mês de maio se encerra com 1.841 casos por milhões de habitantes e 41 mortes por milhões de habitantes. Comparando os estados da Califórnia e do Texas, é possível avaliar que as medidas adotadas para cada um divergem entre si, quanto à realização do lockdown e o uso de máscaras. Como já apresentado, o aumento ocorreu, mas não atingiu a proporção esperada, sendo que uma das possíveis hipóteses para tal resultado pode ser o fato de os texanos infectados terem adotado um isolamento por conta própria e usarem máscaras em público, mesmo sem as indicações do governo. Outra hipótese pode ser a amplitude do território do Texas, que possibilita um distanciamento social natural entre os habitantes. Analisando os gráficos de casos e mortes por milhão de habitantes em relação à Califórnia, adotando o lockdown durante o pico de casos pode ter possibilitado uma rápida queda na curva, desafogando o sistema hospitalar. Já o Texas, que não adotou o lockdown, a curva cresce e diminui lentamente, estendendo a base da onda até março. Até o presente momento em que esse vídeo foi gravado, a pandemia ainda não acabou. Seu impacto nos Estados Unidos até o mês de maio de 2021 foi de 33.148.701 casos e 593.377 mortes. Em um panorama geral, o país é um dos mais afetados pela doença. Tivemos uma segunda onda, a qual foi mais forte em relação à primeira. Uma das hipóteses desse aumento foi o afogamento do sistema hospitalar em conjunto com as comemorações de fim de ano e as baixas temperaturas, assim levando a uma maior contaminação dos habitantes e faltando leitos para os casos mais graves, o que resultou em um maior número de mortes. A chegada das vacinas leva a uma visão próspera do futuro. É esperado que quando a maior parcela da população estiver totalmente imunizada, a Covid-19 ficará sob controle.
Os hospitais terão plena capacidade para tratar dos casos remanescentes e dos novos que surgirem.